Você entra num lugar cheio e antes mesmo de registrar as vozes, algo aperta por dentro. Não é só barulho, é uma pressão que vem do ar, do movimento, daquela sensação de que tudo pede atenção ao mesmo tempo. Seus olhos tentam fitar rostos, seus ouvidos cortam pedaços de conversas. Você sente o corpo inclinar-se para onde acha que é um caminho e, ao mesmo tempo, recuar. É como se suas abas mentais fossem muitas janelas abertas e, de repente, alguém tivesse jogado mais 7 delas no monitor. Você sabe que consegue ver, mas nada se mantém nítido. Se você já se pegou contando as saídas numa estação de metrô, escolhendo frases curtas para dizer a estranhos ou fingindo checar o celular só para ter algo concentrado onde apoiar a atenção, este texto é para você. Vou explicar por que essas cenas drenam tanta energia, o que seu corpo está tentando dizer e, talvez mais importante, como uma lembrança simples e difícil de aceitar pode transformar esse cansaço em autorização para cuidar de si. Fique comigo até o fim. Se isso fizer sentido, considere se inscrever no canal e deixar um like. Ajuda a gente a fazer mais conteúdo assim. Música curta. Comecemos pelo básico. Por que lugares lotados nos deixam em alerta? Seu cérebro carrega mecanismos que foram moldados para sobreviver em ambientes imprevisíveis. Há um sistema de vigilância que trabalha em segundo plano, atento a sinais de ameaça, de desordem, de mudança. Em situações de multidão, esse sistema recebe mais sinais do que consegue processar. Sons à distância, movimentos periféricos, cheiros misturados, toques acidentais. Cada novo estímulo é um pequeno pulso que pede atenção. O resultado é uma sensação física, tensão nos ombros, respiração curta, olhos cansados. Não é fraqueza, é funcionamento. Imagine que seu corpo tem um alarme interno, calibrado para perigo imediato, mas que também responde à sobrecarga de informação. Quando há muitos impulsos sensoriais simultaneamente, o alarme não sabe dizer qual é realmente importante. Então, ele aumenta o volume. Você começa a varrer o ambiente olhando por todos os cantos, tentando antecipar o inesperado. Esse estado consome recursos cognitivos. Sua memória de trabalho fica menor, sua paciência diminui e o cansaço aparece com rapidez. É por isso que depois de uma tarde intensa em um mercado ou numa estação, você volta para casa sentindo como se tivesse corrido uma maratona mental. Essa sobrecarga tem um outro efeito subtil, altera a resolução com que você percebe as pessoas. Em ambientes calmos, você consegue ver camadas, expressões, microtons, intenções. Em multidões, sua mente tenta reduzir a complexidade. Algumas pessoas ficam em modo zoom, percebendo tudo em alta definição, cada olhar, cada gesto. Outras entram num modo de apagamento, uma espécie de economia cognitiva que transforma rostos em manchas. Nenhuma das duas respostas é um problema moral, são estratégias de sobrevivência. O que muitas vezes te angustia não é a interpretação que... Será que isso é sinal de fraqueza? Por que eu não me divirto como os outros? Essa culpa é um acréscimo desnecessário. Permita-se reconhecer uma verdade central. Sensibilidade não é defeito. Sensibilidade é diferencial. Ela te dá acesso a detalhes que outras pessoas perdem, sutilezas emocionais, texturas de conversa, música nas palavras. Mas essa vantagem vem com um custo energético. Quando você entende isso, muda a narrativa interna. Em vez de se culpar por não aguentar, você pode começar a planejar. E planejamento é poder. Música breve como um sopro. Agora, uma ideia que parece drástica à primeira vista, recordar a própria finitude, memento mori, pode ser libertador. Não é morbosidade, é uma reorientação de prioridades. Quando você aceita que o tempo é finito, que as pequenas opiniões alheias não vão definir toda a sua narrativa, algo muda na relação com as multidões. A ansiedade por performance social perde um pouco do peso. A urgência por se provar para estranhos se afina. Vale a pena gastar energia com isso agora? Para algumas pessoas, essa lembrança funciona como um filtro que facilita escolhas.
Sair mais cedo, permanecer nas bordas, priorizar conversas que alimentam. Não vou prometer que pensar na morte é a solução para tudo. Para muitos, a ideia pode provocar desconforto. Para outros, doutrinas pessoais tornam o tema complexo. Aqui, a proposta é prática. Usar a consciência da finitude como critério para a decisão. Ao perceber a sua própria fragilidade existencial, pequenas coisas ganham proporção menor. Você dá menos poder ao olhar do outro. E quando há menos necessidade de se provar, você recupera energia. Considere um exemplo prático. Você está numa festa, rodeado de conhecidos e estranhos. Antes, a pergunta automática era: como eu estou sendo percebido? Com o memento mori, a pergunta muda para: o que, daqui a 1 ano, terá realmente importância para minha paz? A resposta nem sempre é óbvia, mas a simples mudança de perspectiva costuma reduzir a ansiedade social. O efeito não é instantâneo e não elimina a sensibilidade. Ele redefine sua prioridade energética. Você passa a gastar atenção no que tem sentido para você, não no que mantém a imagem que imagina que os outros esperam. Música, respirar fundo. Há práticas concretas que funcionam no cotidiano. Primeiro, um plano de saída. Antes de entrar no ambiente lotado, decida mentalmente um tempo limite e uma rota de fuga. Ter essa opção reduz a sensação de aprisionamento. Segundo, pontos de ancoragem sensoriais. Escolha um objeto, a etiqueta do seu casaco, o padrão do piso, a luz sobre uma mesa e traga sua atenção para ele por 20 segundos sempre que notar a ansiedade crescendo. Terceiro, micro-rotinas de respiração. 3 ciclos lentos e profundos já diminuem a ativação fisiológica. Quarto, permissões explícitas. Diga para si mesmo, em voz baixa ou mentalmente: posso sair se precisar, posso não participar de tudo. Autorizar-se reduz culpa. Em termos de interação social, é útil praticar frases simples para manter limites sem conflito. Vou ali pegar ar ou preciso de um momento sozinho são cortes firmes e honestos que raramente provocam pergunta maior. Se alguém insiste, uma resposta curta que devolva a responsabilidade ao outro: entendo, agora preciso. É suficiente. Proteger-se não é rude, é necessário. Às vezes, o problema não é só a multidão, é a expectativa de se transformar por ela. Você entra na estação e imagina que, se comportar como todo mundo, será aceito. Mas a aceitação por semelhança é frágil. A aceitação mais profunda surge quando você se permite ser consistente com seu próprio ritmo. E aqui o memento mori aparece de novo como aliado. Quando você assume que seu tempo é limitado, a coerência para consigo mesmo vira prioridade. Você poupa energia de desempenhos que, no fim, raramente geram significado duradouro. Essa economia psicológica é libertadora. Não vou ignorar que há situações em que a sensibilidade se torna incapacitante. Se a ansiedade ante multidões paralisa sua vida, evitando compromissos importantes, afetando trabalho, relações, é prudente buscar apoio profissional. Um terapeuta pode ajudar a mapear gatilhos, treinar exposições graduais e implementar estratégias de regulação. Pedir ajuda é um passo de coragem, não de fraqueza. Música, silêncio breve. Quero te contar uma cena. Você está numa feira de rua com um amigo. O sol bate forte, o cheiro de especiarias e pão fresco envolve tudo. As vozes se misturam, um vendedor chama, uma criança ri. Seu corpo começa a apertar. Seu amigo, animado, fala alto, roda para o estande seguinte. Você respira, tenta acompanhar e a tensão sobe. Então, por um instante, uma lembrança atravessa sua mente. A imagem de um entardecer simples, uma pessoa querida oferecendo a mão, a certeza de que dias não duram para sempre. Não é dramático, é um foco. Você decide: vou esperar aqui, sentado. Você pode me chamar quando estiver pronto. Seu amigo franze a testa por um segundo, depois sorri e volta. Essa decisão pequena te devolve um espaço. Você não saiu da feira, só escolheu mover-se menos. Ainda participou da tarde, mas em seu ritmo. Sentiu-se inteiro e, ao final, não se arrependeu. Esse momento encapsula o que proponho. Memento mori não é resignação, é clareza.
Quando você lembra do caráter finito de tudo, escolhe onde investir atenção. Muitas vezes, investir menos em ruídos externos equivale a um ganho interno maior. Você pode ser sensível e íntegro ao mesmo tempo. Há também uma dimensão ética nessa escolha. Ao proteger seu espaço, você está preservando recursos que permitem cuidar melhor dos outros que ama. Não é egoísmo, é sustentabilidade emocional. Pessoas que se esgotam em multidões tendem a oferecer menos presença onde mais importa. Definir limites é uma forma de compromisso com a própria capacidade de amar e de estar. Ainda nesta linha, experimente um exercício. Antes de aceitar um convite para um evento lotado, pergunte-se, sem julgamento, qual é o ganho real e qual é o custo energético. Visualize um em que você participa e chega exausto, outro em que você participa de forma limitada e fica com energia para um encontro íntimo depois. Veja qual cenário descreve uma vida que você valoriza. Essa visão guiada tem força para mudar decisões repetidas. Música baixa, passo de fala mais rápido. E se, mesmo assim, você escolhe ir e sente o corpo reagir? Há estratégias in loco. Use fones com ruído cancelado ou música com batidas lentas. Encontre um canto com menos fluxo. Beba água fria. Movimente os pés discretamente para liberar tensão. Estabeleça pequenos rituais de entrada e saída que sinalizem ao sistema nervoso a transição. São medidas simples, mas cumulativas. Pequenas ondas de cuidado que reduzem a maré do esgotamento. Quero que você ouça isso com atenção. Não há vergonha em escolher o seu ritmo. Não há vergonha em recusar convites que drenam. Não há vergonha em pedir um intervalo no encontro. E, acima de tudo, não há vergonha em ser sensível. Essa sensibilidade pode ser transformada em clareza de valores, em escolhas conscientes. Quando você aceita esse traço seu, começa a usar a vida a seu favor. Música, pausa. Ainda há mais a dizer sobre como integrar a lembrança da finitude em sua vida diária e sobre como traduzir essa aceitação em práticas constantes, pequenas rotinas, renegociação de relacionamentos, exercícios de exposição gradual. Também quero explorar como o diálogo com amigos e familiares pode mudar quando você compartilha essa visão sem a sombra da culpa. Se você quiser, posso continuar e trazer essas partes com exemplos detalhados, diálogos e um plano prático de 30 dias para recuperar energia após episódios de sobrecarga. Posso, então, seguir com um mapa prático, algo que você possa adaptar sem sentir que precisa virar outra pessoa. O objetivo não é transformar sua sensibilidade, é criar estruturas que a sirvam. Semana 0. Assentando o chão. Antes de começar um plano de 30 dias, faça 3 coisas simples nos próximos 3 dias. 1. Marque no calendário um tempo de 20 minutos só para você, sem expectativa de produtividade, só percepção. Como está o corpo, a respiração, os pensamentos. Anote uma palavra que descreva esse estado. 2. Identifique 2 compromissos na semana seguinte que tendem a drenar você. Uma reunião longa, um jantar barulhento. Escreva ao lado qual seria uma alternativa sustentável. Ir por 1 hora apenas, chegar mais tarde, combinar um lugar mais calmo. 3. Avise uma pessoa próxima, pode ser por mensagem curta, que você está testando um cuidado novo e que talvez precise de pequenas pausas em encontros. Não dramatize, informe com calma. Quero te contar algo. Às vezes preciso de pausas rápidas em lugares cheios. Se eu pedir, espere 1 minuto, ok? Semana 1. Segurança e rotina. Manhãs. Comece com 5 minutos de respiração intencional. Inalar contando 4, segurar 4, expirar 6. É um sinal para o corpo que o dia começa com contorno, não com atropelo. Meio-dia. Uma pausa de 10 minutos sem telas. Pode ser caminhar sem objetivo, beber água olhando pela janela, esfregar as mãos com água fria. O objetivo é reiniciar o sistema nervoso. Noite. Escreva 3 coisas pequenas que funcionaram naquele dia. Nada de grandes versos. Apenas. Pedi 1 minuto, amigo entendeu. Fiquei 20 minutos sentado no parque. Respondi mensagem depois sem ansiedade. Essas anotações treinam o cérebro para ver ganhos concretos. Exposição gradual, micropassos. Identifique uma situação que provoca sobrecarga. Por exemplo, ficar 2 horas em evento social. Divida em partes menores. 1. Ir ao local por 20 minutos e permanecer numa área com menos fluxo. 2. Ficar por 40 minutos trazendo consigo um ritual de saída. Um gesto, uma palavra. 3. Participar por 1 hora, com direito a 2 pausas de 5 minutos.
Ao final de cada tentativa, faça um debrief. O que aconteceu de diferente do esperado? O que ajudou? O que você faria de outro modo? Pequenas vitórias acumulam-se. Linguagem para renegociar relacionamentos. Muitas vezes, o problema não é só a sensibilidade, é como ela aparece para os outros. Ter frases prontas facilitam. Para amigos. Gosto muito de estar com você. Às vezes, me sinto um pouco sobrecarregado em lugares muito cheios. Se eu pedir um tempo, é para voltar melhor à conversa. Para a família. Quero estar presente nas ocasiões, mas preciso evitar chegar exausto. Posso combinar chegar um pouco depois e ficar menos tempo. Assim consigo estar bem quando estivermos 1 a 1. Para colegas. Tenho notado que ambientes longos e barulhentos me afetam. Posso participar das primeiras 45 minutos e depois me desconectar para manter a qualidade do que entrego. Exemplo de diálogo, curto. Você. Queria dizer uma coisa rápida. Eu adoro nossos encontros, mas às vezes o barulho me tira o foco. Se eu me afastar por 5 minutos, não é que eu não queira conversar, é que eu preciso me recompor para voltar inteiro. Amigo. Claro, entendi. Se quiser, eu dou um toque quando formos embora. Você. Obrigada, isso me ajuda muito. Planos de recuperação pós-sobrecarga imediato. Primeiro minuto. Pare de fazer outras coisas. Sente-se ou encoste-se. Respire 3 ciclos lentos. Inalar 4, exalar 6. Primeiros 20 minutos. Sinalize ao ambiente que você precisa de calma. Sair para um lavabo, um corredor, uma varanda. Evite mensagens que prolonguem a ativação emocional. Próxima hora. Água, algo leve para comer, movimento suave, caminhar por 5 minutos. Se possível, deitar com os pés elevados alguns centímetros. Nas próximas 24 horas, reduza comunicações exigentes, evite decisões grandes, priorize sono. Se for possível, programe uma atividade de baixo estímulo no dia seguinte, um passeio curto, um filme calmo. Se estiver muito abalado por vários dias, procure um profissional. Isso não diminui sua coragem, amplia suas ferramentas. Rituais de fronteira, pequenas cerimônias para marcar transições. Ritual de entrada em eventos. Por exemplo, ao chegar, toque os dedos juntos por 3 vezes, um gesto simbólico que seu corpo associa à permissão para entrar sem se perder. Ritual de saída. Sempre que decidir ir embora, diga em voz baixa para si mesmo: saio mais leve. Esse ato verbaliza a decisão e fecha o evento emocionalmente. Ritual noturno. Escolher um objeto, uma pedra, um lenço e, antes de dormir, segurá-lo por 30 segundos repetindo: hoje escolhi meu ritmo. Isso cria ancoragem de segurança. Como transformar a lembrança da finitude em prática cotidiana? Mini memento. Fixe uma frase curta em algum lugar visível, no espelho do banheiro, no fundo de uma tela. Tempo finito, escolhas agora. Essa frase funciona como freio para decisões impulsivas. 3 perguntas rápidas antes de aceitar um convite. 1. Qual será o ganho para mim e para os que amo? 2. Qual o custo energético? 3. Há uma opção que preserve presença e energia? Se a resposta mostra alto custo e baixo ganho, está permitido dizer não. Plano prático de 30 dias, esquemático. Semana 1. Segurança física e rotinas básicas. 5 minutos de respiração matinal, pausa de 10 minutos no almoço, diário de 3 pontos à noite. Semana 2. Exposição e fronteiras. Escolher 2 situações para aplicar microexposições. Usar rituais de entrada/saída. Semana 3. Relações e renegociação. Testar 3 frases em conversas com amigos, família, avaliar reações e ajustar. Semana 4. Consolidação. Revisar o diário. O que permaneceu? Quais hábitos viraram fáceis? Planejar como manter as rotinas nas próximas semanas. Rotina de reintegração após episódio forte. Plano de 3 dias. Dia 1. Foco em descanso sensorial. Luz baixa, sons suaves, alimentação leve, dormir cedo. Dia 2. Movimento gentil, caminhada curta, contato com natureza se possível, escrever sobre o que você aprendeu com o episódio. Dia 3. Reagendar pequenos compromissos com flexibilidade. Tentar uma microexposição se sentir estável. Exercícios somáticos rápidos para usar em público. Técnica dos 5 sentidos. Nomeie internamente 5 coisas que você vê, 4 que você pode tocar,
3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar, 1 que pode saborear. Isso ancora o cérebro no presente e reduz ruminação. Pés no chão. Pressione a planta dos pés contra o solo por 10 segundos e solte. Repita 3 vezes. Ajuda a aterrar energia. Respiração 4-6 por 60. Inalação curta, exalação mais longa. Ativa o sistema parasimpático. Como falar sobre terapia com alguém cético? Se a outra pessoa questiona a necessidade, traga analogias práticas. Um personal trainer não faz milagres sozinhos. Ele mostra caminhos para usar bem seu corpo. A terapia funciona parecido com a mente. Ofereça um compromisso. Posso tentar um ciclo de 4 sessões e depois decidimos se continuo. Muitas resistências diminuem quando há um plano delimitado. A fé como solo de sentido quando for parte do seu mundo. Se sua visão de mundo inclui fé, integre pequenos atos espirituais ao plano prático. Uma leitura curta ao acordar que lembra a finitude com esperança, orações de entrega antes de eventos, pedir proteção. A Deus por limites e sabedoria ao decidir. A espiritualidade pode ser tanto escudo quanto bússola. Bússola quando indica prioridades. Exemplos de ajustes práticos no trabalho. Se reuniões longas são um problema, proponha uma agenda com intervalos curtos. Podemos fazer 45 minutos e, se necessário, agendamos mais. Isso melhora a produtividade para todos e protege quem precisa de menos tempo contínuo. Use canais assíncronos quando possível, e-mails, notas, para diminuir pressão de resposta imediata. Quando buscar ajuda profissional e que tipo? Terapia cognitivo-comportamental, TCC, é útil para mapear gatilhos e treinar exposições. Abordagens somáticas e terapias focadas no trauma podem ajudar se a sua sensibilidade vier ligada a memórias corporais intensas. Um médico pode avaliar se há componente físico, sono, tireoide, medicação, que agrave a ansiedade. Buscar ajuda é atitude prática, é equipar-se com ferramentas, não admitir fracasso. Pequeno exercício de confidência com um amigo. Escolha alguém que já provou ser confiável. Comece com: queria compartilhar algo breve, às vezes fico sobrecarregado e tenho tentado algumas práticas. Pode ser que eu precise de pequenas pausas em encontros? Seria pedir demais você me entender? Observe. Se a pessoa reage com curiosidade e cuidado, você ganhou aliado. Se reage com indiferença, não tome para si. Pessoas têm limites diferentes. Fechar com uma cena curta, sem poesia forçada. Você volta à feira, alguns dias depois. O vendedor que te viu sair sorri. Você chega com seu amigo, mas agora tem um plano: ficar perto de uma banca menos movimentada, levar uma garrafa de água na mochila e combinar uma palavra, que significa pouco tempo, um aceno discreto. O corpo ainda reconhece o barulho, mas você tem um mapa. E, quando a sensação sobe, você a observa, respira e lembra de que nem todo momento exige participação total. Você participa do que quiser, no ritmo que escolheu. Há mais a dizer sobre como lidar com culpa, sobre rotinas de sono mais robustas, sobre práticas de gratidão que ajudam a manter limites, e eu posso trazer esses capítulos com exemplos mais detalhados, listas e diálogos, se você desejar. Há mais a dizer sobre como lidar com culpa, sobre rotinas de sono mais robustas, sobre práticas de gratidão que ajudam a manter limites, e agora vamos a essas ferramentas de modo prático e direto. Como lidar com culpa quando você cuida de si? Nomeie a culpa. Escreva a frase que aparece na sua cabeça. Exemplo: sinto que abandono fulano se digo não. Colocar por escrito tira o peso vago e permite exame. Verifique a evidência. Pergunte-se quais fatos sustentam essa culpa. Quais são suposições? Muitas culpas são interpretações, não fatos. Reestruture com compaixão. Substitua a acusação por uma afirmação mais justa. Exemplo: eu preciso de limites para estar bem. Cuidar de mim não é abandonar, é garantir que eu esteja disponível de forma saudável. Teste comportamental. Faça o menor não possível e observe o resultado. Exemplo de fala: hoje não consigo participar da tarde. Posso ajudar de outra forma? Note a resposta real. Geralmente é menos catastrófica do que a culpa imagina. Ritual de desligamento.
Quando a culpa vier à noite, use um gesto simbólico, fechar um caderno, acender e apagar uma vela ou dizer mentalmente, entrego isso. Isso cria limite entre o dia e o descanso. Rotina de sono simples. Preparação, 30 a 60 minutos antes de deitar. Reduza estímulos, luzes mais baixas, tela fora de alcance. Bebida morna ou água, evitar cafeína no fim do dia. Lista rápida. Anote 3 coisas que precisa lembrar amanhã. Assim, a mente libera o circuito de "e se eu esquecer?". Ritual de transição, 10-20 minutos. Alongamento leve e respiração 4-6 por 2 minutos. Leitura breve, texto leve, não notícias. Técnica de relaxamento progressivo. Tensione e solte grupos musculares em sequência. Ambiente. Temperatura amena, colchão e travesseiro confortáveis. Máscara de olhos e tampões se necessário. Horário. Procure horários consistentes para dormir e acordar. Pequenas variações ajudam o ritmo circadiano. Se a ansiedade acordar você à noite, evite olhar o relógio. Faça a respiração cadenciada 4-7-8 e recite uma frase curta de conforto. Estou seguro agora. Práticas de gratidão que sustentam limites. 3 fatos bons do dia. Escreva todo dia 3 coisas específicas que correm bem por causa do seu cuidado. Exemplo, dei um pequeno passo e não me exauri. Dormi melhor. Disse não e fui respeitado. Gratidão ativa. Agradeça a alguém por um gesto que ajudou seus limites. Uma mensagem curta reforça alianças. Calendário de vitórias. Marque no calendário pequenas conquistas. Dias com menos ansiedade, saídas curtas que deram certo. Ver o acúmulo preserva a motivação. Conversas difíceis com familiares, roteiro curto. Inicie com confirmação. Eu sei que você se importa e agradeço. Declare necessidade pessoal, não acusação. Estou cuidando da minha saúde e preciso de pausas em encontros longos. Ofereça alternativa. Posso ir por 1 hora e depois sair. Se você quiser conversar mais, marcamos outro dia. Termine com reconhecimento. Quero estar presente, só preciso fazer isso de modo que eu consiga de fato. Plano de crise em uma folha para bolso ou nota do celular. Sinais de alerta. O que você percebe primeiro? Coração acelerado, pensamentos de fuga, tremor. 3 ações imediatas. Respiração 60, técnica dos 5 sentidos, afastar-se por 5 minutos. Pessoa de contato, nome e número. Alguém que sabe do seu plano e concordou em ouvir sem julgar. Locais seguros próximos. Um banco, uma loja calma, banheiro com janela. Texto pronto para enviar. Precisando de 10 minutos? Prático, não pede explicação. Checklists práticos para manter o progresso. Semanal. 3 pequenos objetivos atingidos, 1 sessão de descanso sensorial, 2 breves conversas de apoio. Mensal. Revisão do diário, ajuste de metas, avaliar mais. A necessidade de profissional. Quando recaída, validar sem culpa, reiniciar a rotina de 3 dias de reintegração. Pequenas vitórias mantêm um mapa vivo. Em semanas em que tudo parece igual, é esse acúmulo de microgestos que muda o tecido do dia a dia. Você pode não ver diferença em 24 horas, mas lá estarão as linhas do novo padrão. Menos fragilidade nas bordas, mais espaço para escolher. Naquela tarde, de volta ao seu apartamento, você tira o caderno do criado mudo e risca 3 coisas que deu conta no dia. A caminhada curta, a conversa com o amigo que entendeu o pouco tempo e a noite que passou sem checar o telefone antes de dormir. Fecha o caderno e fica um momento em silêncio, percebendo que o corpo reage diferente. Há menos aperto no peito. Não é cura definitiva, é progresso. E progresso se constrói no próximo passo, na próxima decisão que respeita o seu ritmo. Você dorme com a máscara de olhos, como combinou consigo mesmo. Ao despertar, a luz entra morna pela fresta da cortina. Por um segundo, o velho impulso de checar tudo ainda coça na língua. Mas você lembra da lista das 3 coisas para amanhã e, em vez disso, anota uma palavra. Limite. Levanta-se, prepara uma bebida morna, faz os 2 minutos de respiração que acordam o corpo sem acender o difusor de ansiedade. Pequenos rituais.
Não são mágicos, são alicerces. No café, recebe a mensagem do irmão convidando para o almoço de domingo. A mesma família grande, a mesma sequência de perguntas que costumavam drenar você. O gatilho pulsa, mas agora há um espaço entre o impulso e a resposta. Você respira, pensa no roteiro curto que treinou. Confirmação, declaração, alternativa. Escreve com a calma de quem testou a fala no espelho. Sei que você se importa e adoro quando estamos juntos. Estou cuidando da minha saúde e preciso de pausas em encontros longos. Posso ir por 1 hora e depois sair. Se quiser, marcamos outro dia para conversar com mais calma. Envia. O coração acelera enquanto espera a reação, e por um momento surge o velho filme do julgamento. Depois vem a resposta. Entendo, melhor você se cuidar, a família entende. Não é triunfo cinematográfico, é respeito discreto, mas é real. O domingo chega. Você prepara o plano de crise na folha do bolso. Sinais de alerta, 3 ações imediatas, contato de apoio, locais seguros. Coloca o papel no bolso e vai até o carro com a sensação curiosa de levar uma pequena bandeira de segurança. Na casa da mãe, o ruído é familiar. Pratos, vozes que se sobrepõem, histórias antigas que descambam para cobranças. Você observa o relógio, cumprimenta, sorri. A cada 15 minutos, checa internamente. Respiração, postura, calor na nuca. Aos 20 minutos, o peito começa a apertar. Você decide usar a tática do não mínimo de teste. Levanta-se cedo, cumpre a alternativa combinada e anuncia suavemente que ficará apenas mais 1 hora. A saída não é dramática. Alguém pergunta se você não quer ficar. Você repete o roteiro. Quero muito, mas hoje só consigo ficar 1 hora. Podemos marcar outro dia? A voz está firme. E mesmo que a culpa bata como maré, você a observa e segue. No carro, respira mais fundo do que de costume. O alívio é um som físico, quase líquido, que escorre da caixa torácica. Não é que a família tenha mudado. Muitos não notaram a alteração. Mas seu limite foi respeitado porque você o colocou com clareza. Na semana seguinte, pequenos testes se empilham. Um colega pede ajuda num projeto com prazo apertado. Outra amiga quer desabafar por horas seguidas. Você usa o não tênue, a oferta prática. Hoje não consigo me envolver profundamente, mas posso olhar as principais dúvidas amanhã por 20 minutos. A oferta transforma a relação. As pessoas aceitam soluções porque você oferece uma alternativa possível. E você aprende que não, acompanhado de cuidado, reduz a agressividade do mundo e preserva sua energia. Há também dias ruins. Um telefonema de madrugada traz notícias que provocam uma onda de culpa e medo. Você tenta a respiração 478 e, quando não basta, pega o papel do plano de crise. Lê os sinais de alerta como se fossem instruções simples. Reconhecimento, ação, contato. Escreve a frase pronta no aplicativo de mensagens e a envia, sem enfeites. Preciso de 10 minutos. Me chama? A pessoa responde com 3 palavras que, naquele instante, valem mais que qualquer explicação. Estou aqui, fica. Só isso. Presença sem perguntas. Você respira e percebe que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é estratégia de sobrevivência. A terapia segue e nas consultas você experimenta desdobrar essas situações. O terapeuta aponta um padrão. Você tem feito intervenções externas, agora precisamos trabalhar a crença interna que diz: se eu não aguentar, serei rejeitado. O trabalho é menos visível que fechar uma porta física, é desmontar um registro antigo. Algumas sessões abrem feridas que doem, outras revelam memórias de cuidado. Uma tia que recostava a mão no seu ombro, um professor que ouviu sem interromper. E isso amplia a imagética do que é possível. Não todo mundo acusa, não todo contato exige entrega total. Você começa a marcar no calendário as pequenas vitórias. O domingo controlado, a conversa curta com a amiga, 3 noites seguidas sem checar o telefone. Ver o acúmulo diário persuade a mente cínica. Aquilo está funcionando. Numa tarde chuvosa, lê novamente a lista de gratidão e percebe uma sutileza nova. Não é só o alívio de evitar a sobrecarga, é uma sensação de autoria sobre a própria vida. O corpo responde, menos tensão na mandíbula, menos rigidez no pescoço, mais clareza para definir o ritmo. No trabalho, um projeto grande exige que você negocie prazos.
Ao expor limites com o gestor, apresenta alternativas estruturadas, entregas parciais, ajuda a redistribuir tarefas e a negociação acontece sem culpa esmagadora. Você fica surpreendido com a verdade óbvia que surge depois. Limites bem colocados muitas vezes melhoram a eficiência coletiva, porque substituem suposições por acordos explícitos. É uma lição prática que retroalimenta a confiança. Numa noite em que a ansiedade insiste, você volta ao ritual de desligamento. Apaga a luz, fecha o caderno com o gesto simbólico que combinou semanas atrás e diz mentalmente: entrego isso. O movimento parece pequeno, quase infantil, mas a diferença é concreta. O cérebro associa ao fim do dia, dorme com mais facilidade e, ao acordar, não há a sensação de arrastar pesos invisíveis. As recaídas aparecem, claro, não há linha reta aqui. Um comentário mal colocado de um amigo, uma cobrança inesperada, um episódio de insônia reavivam o velho mapa. Nessas horas, você se permite validar a queda sem transformá-la em catástrofe. Respira, executa o plano de reintegração de 3 dias e volta a pequenos alvos práticos. O progresso, você aprendeu, não é a ausência de erros, é a capacidade de retornar sem drama. Num sábado, enquanto organiza o armário, encontra um bilhete antigo com a letra da sua mãe. Seja gentil consigo mesmo. A mensagem, tão simples, provoca uma resposta inesperada. Lágrimas rápidas, não de derrota, mas de reconhecimento. Você percebe que cuidar de limites é, ao fim, uma forma profunda de gentileza. E com esse reconhecimento, o próximo passo, talvez o mais difícil, fica menos pesado. Convidar alguém para ver essa parte sua, pedir que te respeitem quando precisar sair cedo, nomear publicamente que você está trabalhando nisso. Você liga para a amiga de longa data e pela primeira vez abre sem medo. Conta sobre os rituais, sobre a terapia, sobre como as pequenas vitórias foram acumulando. Ela escuta, oferta apoio e pergunta se pode acompanhar uma ou 2 dessas estratégias quando estiverem juntas. Você aceita, não porque precisa de aprovação, mas porque reconhece que vínculo também se pratica. Há conforto em dividir a estrada com quem caminha ao lado. E a força em aceitar ajuda sem vergonha. Na rua, a passos calmos, você sente o corpo diferente, menos pronto para combate, mais disponível para a escolha. O hábito de checar ansiosamente o telefone deu lugar a uma postura que pondera o que merece sua atenção. Ainda há noites de apreensão, ainda há convidadores de culpa, mas agora você tem um repertório. Frases práticas, rituais que sinalizam descanso, um plano de crise na carteira e pessoas que sabem como responder sem julgar. Tudo isso não torna a vida livre de desafios, torna-a administrável. No final da tarde, sentado na janela com uma caneca morna, você rabisca no caderno. Não uma lista de tarefas, mas uma frase curta. Hoje escolhi meu ritmo. Fecha a caneca, respira e sorri sem forçar. Há um futuro por construir, claro, e muitas conversas a acontecer. Mas por hora, a sensação é de que o tecido do dia a dia se repara com pontos bem dados. Firmes, pequenos, intencionais. Você se permite ficar ali um pouco mais, guardando essa calma como se fosse pronta. Algo que poderia, aos poucos, se tornar permanente.